Então, as razões bíblicas que a Bíblia nos dá para jejuar. Quebra de jugo, como nós vimos, né? E aqui até cita o versículo que eu citei. Aprendei de mim, meu jugo é leve, o meu fardo é suave, Mateus 11, 29, né? Outro motivo para que a gente deve jejuar, expulsar demônios. Outro motivo que nós devemos jejuar, para que o líder deve jejuar quando ele for enviar, consagrar alguém a pastor. Então eu hoje, no escritório nacional, como bispa nacional, todas as provas de unção, agora, até sexta-feira, eu tenho que fazer a unção dos presbíteros. Eu faço isso debaixo de jejum e debaixo de oração, porque eu não posso ali colocar a minha vontade humana. Você não pode por você, né? Por mais que vá passar, fulano, eu gostei do Beltrano, não, eu preciso estar dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui é uma orientação bíblica. E em 2 Crônicas 20 diz, o jejum também ele nos torna sensível, ele deixa a gente mais perto de Deus. Tem um lado da guerra no jejum? Tem, mas é igual o regime, no começo é um sufoco, daqui a pouco quando você vê, você nem não está vendo mais, você está fazendo o regime ponto final. Só que tem o lado da guerra no jejum, tem. Só que daqui a pouco também você começa a ver Deus em tudo. Aí o povo fala, ai, você tá fanático. Tipo assim, você chega para estacionar o carro, alguém tira o carro. Olha, Deus já preparou minha vaga. E é mesmo. E é mesmo. Ai, tal coisa não tinha. Igual outro dia era aniversário da Kai e eu fui lá comprar no Publix aquele cheesecake que eu gosto de morango, do Publix. E aí eu cheguei lá, não tinha. E eu, puxa, fiquei chateada, né? Eu queria aquele. Aí tá bom, mas estava fechando, era 10h30. Sabe aquele negócio que você não vai fazer na última hora? Você fala, vou fazer sim. Aí eu falei, vou lá comprar o bolinho dela. Vou lá fazer um parabéns, tá? E aí, não, era o Douglas que fez o bolo nesse dia, eu tinha ido no dia anterior. Vou lá. Aí a Mene até tava comigo. Aí, não tem. Aí, tá bom, não tem, tá bom. Daqui a pouco o menino vira e fala, nossa, o menino acabou de me trazer esse aqui, parecia que tava reservado pra você. Uma bolinha de $6, não tem diferença nenhuma, mas eu me senti amada por Deus. Claro. Eu, Senhor, peguei aquilo, já falei, obrigada, Senhor. Ele preparou, ele cuidou, tava ali, ele sabia que porque como assim? Entendeu? Então, isso você vê Deus em tudo, vê Deus nas pequenas coisas, muitas vezes é muito mais gostoso que você vê Ele nas grandes. Então, o jejum, ele nos aproxima de Deus, sim. Os efeitos do verdadeiro jejum, ele cura o corpo, Jeremias 33:3. Ele traz respostas de Deus, Jeremias 33:3 fala, invoca a mim, eu te responderei e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Muitas vezes no jejum, Deus nos dá respostas de direções que às vezes nós não estamos conseguindo ouvir. Quando a gente cala a nossa carne, sobra mais tempo para ouvir a voz de Deus. Amém? Quais são os tipos de jejum, bispa? Privando-se da alimentação. É o próximo e último tópico da nossa aula hoje, os tipos de jejum, tá? E também, quando a gente, um dos efeitos do jejum também no nosso homem espiritual, é que ele faz intensificar a nossa luz, né? Nossa lâmpada precisa estar sempre cheia do Espírito Santo. E o jejum, ele é com esse óleo, né? Das 10 nécias que a palavra fala. Por que não poderia se vender o óleo? Porque relacionamento não se vende, querido. Não tem como. Por que eu sou uma pessoa que eu não me sinto ameaçada nos relacionamentos? Porque eu sei o que eu dou para as pessoas. E eu sei o lugar que eu tenho no coração delas. E eu sei o lugar que elas têm no meu coração. Pode aparecer alguém, claro, não sei, em outras... Meu marido principalmente, a gente tem um pouquinho de ciúme, natural, mas eu sei o que eu investi, eu sei o tempo, eu sei o que eu dei, eu sei o que eu tenho em troca. Então, eu não preciso ter medo, porque relacionamento não se troca, não se vende. Eu tenho que ter segurança de quem eu dei o meu melhor. Olha, difícil alguém dar o que eu dei para essa pessoa. Né? Então eu tenho um relacionamento. Por que Jesus falou? Vocês vão falar Senhor, Senhor, mas na verdade eu não conheço. Porque a pessoa foi na igreja, entrou, saiu e não construiu um relacionamento com Deus. Ela estava lá. Construir, né? Exatamente. Então por isso que elas falaram, nós não temos como te dar
o que a gente tem. Porque muito tempo eu falava, gente, essas 5 nessas, elas são muito egoístas. Dá um pouquinho de óleo para as amigas, deixa as amigas passar pela porta também. Dá um pouquinho para elas, né? E eu sempre fiquei encanada com isso, Ira. Por que Jesus contou a parábola dessa maneira? Não podia dividir. Eu dividiria. Eu sempre fui daquela que estudei para a prova, terminava a minha prova, sempre fui bem, e eu nunca assim passei cola, mas eu deixava assim meio que esquecido. Passou cola então, hein? Era passiva. Se quisesse olhar, tava ali. Eu não me incomodava, eu ia estudar de qualquer jeito. Coitado do outro que não estudou. Tava dividindo, né? Fica tampando. Porque tem aquele CDF chato que... Eu sempre fui daquela, cheguei... Fala, faça bem, ele não fiz, tá tudo pronto. Eu não fiz, não. Tá tudo pronto. Eram outros tempos, né? Então a gente, claro que hoje no ensino você vai fazer, você vai zerar, você vai se prejudicar. Mas eram outros tempos, os professores até faziam uma vista grossa, então eu nunca me incomodei. Eu sempre pus. Fazer essa prova em grupo. Eu sempre pus nome de amigo. Pô, Fê, cheguei, não fiz trabalho. Posso pôr o nome no teu trabalho? Pode, eu fui. O mais engraçado, fazendo parênteses, teve uma vez, Ira, que eu fiz o meu trabalho pra professora Núria. Ela era uma loira, tipo você, Ira, linda, de história. E ela dava aula de história, ela era a coisa mais linda do mundo. Ela entrava na classe, dava aula, o cabelo loiro, até a cintura. Ela era sucesso do ângulo latino. E eu fiz o trabalho meu e o do Tid. Só mudei, o dele eram algumas palavras, eu mudei. E o meu. O Tid tirou 10 e eu tirei 6. Já passei por isso. Aí eu falei, meu, Tid, não tá certo, não tá certo. Ele, você não vai falar nada. Se você for lá falar com ela, ela vai zerar o meu. Aí, que situação. Aí eu falei, professora, eu quero uma revisão na minha nota. Ela, não, mas por quê? Ela Porque eu fiz os dois, porque eu tirei 6 sacos. No fim eu falei, então pelo menos... Aí, não, revisão eu não vou dar. Eu falei, então me dá a oportunidade de fazer outro trabalho, porque eu quero tirar 10. Claro, lógico. Né? Aí ela me deu outro trabalho, eu tirei 10. Mas você imagina, você faz 2 trabalhos. E o pior, o meu ficou... Mas o segundo é sempre melhor que o primeiro. Você devia ter dado o primeiro. Ele, é verdade mesmo, ele. Eu passei mais ou menos por isso, foi até engraçado. Aí, então, eu nunca me incomodei de colocar meu nome em tudo. Só que o conhecimento que eu adquiri fazendo o trabalho, ele era meu, não era de quem ia ter a nota junto comigo. E relacionamento com Deus é único, não adianta. Eu posso até orar por você e abençoar a tua vida dentro da relação que eu construí com Deus. Por que Deus ouve mais a oração da Bispa Sônia? Porque ela gastou muito mais a vida inteira com Deus. E realmente, quando ela ora, o céu se abre. Quando o apóstolo ora, milagres acontecem. Mas por quê? Porque 45 anos, todos os dias na presença de Deus. A hora que ele entra na presença de Deus, Deus já fala, chega aí, meu amigo. Chega aí, xará. Né? Não é algo de... Vamos colocar a palavra. Não me envergonhar de te pedir, por exemplo, Bispa, ora por mim, ou como eu até já te liguei e falei, Bispa. E eu tenho alegria nisso. Eu tô orando, eu tô buscando, mas você acredita que você pode ajudar muito mais? Posso, porque eu tenho uma vida de oração. Tem mais íntima, eu intimidade, tenho intimidade, mas o bom do evangelho é que o véu está rasgado. Por mim também. Não é o fato véu de tá você rasgado. pegar e falar assim, não, Rose, você tem capacidade. Você tem mesmo, só que o poder da intercessão ele é maravilhoso. E eu creio muito no poder. Eu peço muito, eu falo, ora por mim, todo mundo que puder, eu peço oração, eu amo. Pois é, engraçado, eu não pedi oração porque eu achava assim que não precisava. Só mas que, é legal o véu tá rasgado, você pode desenvolver a mesma relação que eu tenho com Deus. Só que você vai se dedicar e vai passar pelo mesmo processo. Então, isso é fruto dessa vida, dessa arma, e uma delas é o jejum. Então, ele aumenta a nossa luz. Quais os tipos de jejum? Primeiro, jejum coletivo ou individual.
Jejuns coletivos, ou local, ou nacional. As referências bíblicas para quem vai estudar depois. Segundo Crônicas 7:14, Juízes 20:26, tá? Várias crises sérias que Israel ia enfrentar, o jejum era feito de forma coletiva. Poxa, muito legal, né? Coletivo. Tem o jejum parcial de Daniel, né? Tem o jejum parcial, sim. Tem o jejum coletivo. Então, na Igreja Renascer, nós fazemos vários. Tem jejuns individuais, que é com propósito pessoal. O jejum completo, que também é o chamado da abstinência completa, que é o jejum praticado por Jesus, onde ele só se alimentou de água por 40 dias. E é um jejum bíblico, sim. Não é fanatismo, não é loucura, mas é possível. cuidado com a heresia, tá? Porque Saul promulgou um jejum no meio da batalha. No meio da batalha não é hora de jejuar. Jonatas chegou, se alimentou do mel e os olhos deles brilharam. Então, nós só devemos fazer única e estritamente direcionados por Deus. Nem homens, nem pessoas, porque existem muitas manipulações, gente que sai rapando a cabeça, umas loucuras dos infernos. Isso é obra de demônios, isso é espírito de loucura e de confusão. E não tem graça nisso, tá? Porque isso acaba roubando e trazendo muita dor e machucando muitas pessoas. Então nós temos que ter cuidado com as armas espirituais para que elas não virem misticismo, tá? Então ele pode ser o completo, como Jesus fez, ou o parcial, que foi de Daniel 1:12, onde ele se absteve de alguns alimentos e se alimentou só de legumes, frutas, o que é ótimo e é saudável. A duração do jejum tem vários, então eu citei algum deles: Moisés, Elias e Jesus, 40 dias, Esther 3, Daniel 21, quando eles foram rodear a terra prometida, eles estavam em jejum por 7 vezes. Então, existem vários momentos proféticos. 52 dias de jejum também é um período profético. Nós precisamos saber qual é o momento, né? Sempre antes de um desafio ministerial. Então, por exemplo, pré-marcha, eu sempre consagro um jejum de 40 dias. Todo início do ano eu consagro 40 dias de jejum de redes sociais. Por quê? Porque eu estou consagrando o meu ano. E o jejum, ele segue o mesmo princípio do dízimo. Eu consagro eu separo uma parte que consagra o todo. Como assim? Eu separo uma parte da minha alimentação, mas ela consagra o meu corpo inteiro. Entendi. Né? Então não é que eu preciso tirar, Deus quer que eu viva sem comida na minha vida. Não, mas eu consagrando essa parte, eu separando essa parte para o Senhor, eu estou consagrando o todo. Quer dizer que você escolhe alguma coisa que você vai tirar. Algo que te custe, Cláudio. O doce, o café, a também janta. O jejum sem oração é passar fome, né? Fica pesado. É dieta. É dieta, é isso. Aí não tem propósito. E na verdade, a minha prática pessoal, aí a pastora Ira pode colocar também como ela faz. Eu, por exemplo, né, doce, eu sou uma formiga. Toda vez que eu sinto a vontade de comer doce, eu me lembro pelo que eu estou jejuando. E naquele momento eu faço uma oração interna. Senhor, estou jejuando por isso, isso e isso. Eu não vou comer. Aceito o meu jejum. Abre as janelas dos céus. Mais do que comer esse doce, eu preciso viver um milagre. E a gente, é legal sempre pedir oração para a autoridade espiritual para entrar no jejum, consagrar. Ou pode a pessoa lá em casa... Não, é sempre legal pedir. E eu também faço isso, sabe, Lu? Se às vezes eu quebro o meu jejum... Eu ligo para os meus pais, que são minhas autoridades, e eu peço para eles liberarem a minha vida espiritualmente, porque eu não gosto de ter pendências espirituais. Porque é uma pendência. É uma pendência, porque a Bíblia fala que Deus não se agrada de voto de todos. E a Bíblia fala, é melhor você não votar do que você fazer um voto e não cumprir. Então, às vezes, né, o jejum está mais difícil, ele é maior. E aí, às vezes eu ligo umas 2 vezes no jejum, mãe, me libera porque eu quebrei o jejum. A minha mãe fala, epa, vamos parar de quebrar jejum, né? Porque realmente não é isso que Deus quer. Porque Deus não pede pra gente fazer o voto. A gente faz voluntariamente. E
quando você quebra, o que você tem que fazer? Então pede para a tua autoridade espiritual te liberar dessa pendência e pedir perdão para Deus também, claro. Perdão oficialmente. Mas, oficialmente, Senhor, me perdoa que eu quebrei esse propósito, mas estou de volta nele. E é o que eu falei, eu tenho por prática pedir para minha autoridade espiritual, que são meus pais, falar, me libera, eu quebrei o jejum, vocês me liberam? Aí eu te libero. Né? É uma palavra, mas é uma palavra da minha autoridade, né? Então esse é um poder maravilhoso. Estava no jejum firme. Você tem testemunho de jejum? Vários. Gente, jejum é maravilhoso. Aí sabe o que aconteceu? Eu quebrei o jejum. Fui numa festa, enfiei o pé na jaca. De A a Z. Parei, não continuei, não pedi perdão. E falei, Senhor, vou pular esse mês, tá? Pulei. Não devia ter. Devia ter voltado, mas eu falei, foi assim, tão. Errou tanto que você falou. Eu fiquei com vergonha, sabe? Eu falei, ai. É assim, sabe? Eu não gosto. Já me aconteceu também. Eu não gosto de colocar peso dentro da nossa relação com Deus. Eu acredito muito naquilo que Deus falou para Samuel quando ele foi ungir Davi. Homem é dono de ver aparência. Deus esquadrinha corações. Sabe? Às vezes tem pessoas que são hiper fiéis no jejum, fazem tudo corretamente, têm uma aparência irretocável e um coração tão apodrecido para Deus, para o próximo. Deus não está precisando de aparência. Não precisa de aparência. Deus precisa de verdade. Né? Então, você fez isso, mas eu vejo você no dia a dia. Amém. E você tem coração para Deus. Já me aconteceu isso também. Eu quebrei, aí tipo assim, Deus, olha, só hoje. Isso. Aí tá, beleza. Aí fiquei com vergonha. Só que aí, olha só, como se diz. Aí eu tava assim, não, Deus, olha, tá muito pra mim. Eu vou entregar, eu não vou fazer mais, e beleza, tal. Aí eu tava sentindo uma coisa ruim, aquela coisa, eu orava assim, aquela coisa, sabe? Eu falei, meu Deus, mas o que tá acontecendo comigo? O que é? Aí fui descobrir, é porque eu gosto muito de me olhar, sabe? Isso é ótimo, assim, autoconhecer. Me autoanalisar, saber por que eu tô sentindo, o porquê daquilo. Aí para pedir o Espírito Santo para te mostrar. Te revelar. O Espírito Santo me mostrou, sabe? Olha, aquela coisa assim, assado. Falei, nossa Deus, pisei na bola, sabe? Mas eu não gosto. Se tem uma coisa que eu odeio na vida é quebrar voto com Deus. É verdade. Compromisso com Deus. Você quer me ver mal? Mesmo. Eu quebrar um compromisso que eu tenho com Deus. Eu fico destruída, fico arrasada. E quando eu honro, eu fico igual uma criança. Adoro, porque eu tenho prazer em agradar o Senhor. Antes a gente tinha cartilha, não era, Bispo? As cartilhas do jejum, a oração do dia, os temas, a gente pode voltar a ter. Amém? Amém. Obrigado pela companhia de vocês, as aulas de quinta-feira, Deus abençoe todos vocês. A gente vai encerrar aqui a transmissão de hoje. Gente, Deus abençoe. Um grande beijo.